Fala aí, pessoal do YouTube, refutando o ateísmo militante com mais um vídeo. E o vídeo de hoje é em relação a Isaías 7,14, que nada mais é do que uma profecia de Isaías que fez para a tribo de Judá, que uma virgem iria conceber, e uma virgem, uma donzela, iria conceber e daria à luz a um filho, e o nome dele seria Emanuel. Há uma disputa muito grande entre o judaísmo e o cristianismo com o significado da palavra virgem, porque a palavra virgem no hebraico é betulá, mas só que o termo hebraico usado por Isaías é alma, né? Que os judeus interpretam como uma mulher jovem em idade de se casar que ainda não teve filhos, né? E nós vamos provar sim que Isaías estava se referindo a uma profecia a Jesus, e que essa palavra alma significa uma pessoa que é virgem, tá certo? E que Isaías realmente estava profetizando sobre a vida do Messias, que esse Messias nasceria de uma virgem. Vamos continuar aqui com o vídeo. A profecia aqui é sobre Isaías 7,14, que fala o seguinte: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. O que é que acontece? Vamos entender o contexto de Isaías 7,14 para a gente entender. O reino de Judá, que é comandado pelo rei Acais, estava em guerra com dois reinos. Não me lembro qual é o primeiro reino, mas me lembro que é o reino de Israel. Quem sabe qual é o reino que estava alinhado de Israel para lutar contra o reino de Judá, escreva nos comentários. Pelo simples motivo que é o seguinte: existia um reino, o rei da Síria, começou uma campanha de conquista, que conquistou outras nações. Aí esses dois reinos ficaram com medo e quiseram se aliar ao reino de Judá. Mas só que é o seguinte: o rei Acais, ele recusou essa proposta de aliança com esses dois reinos. Esses dois reinos ficaram revoltados com Acais e eles quiseram, né? Como posso dizer, lutar contra o reino de Judá, justamente para quê? Para matar o rei Acais e colocar lá um reino fantoche, para que o reino de Judá se unisse com esses dois reinos e lutasse contra o reino da Síria. O rei Acais, ele infelizmente ele era uma pessoa pagã, não seguiu o exemplo dos seus pais. Ele era pagão, idólatra, sacrificava. Olha a noção pra vocês terem: sacrificava o próprio filho para deuses, pecador dos extremos. E ele, por não ter a sua confiança no Senhor, ele resolveu entrar em pânico, né? E se sentir sozinho. Aí o que aconteceu? Deus, por ser misericordioso e por ter uma promessa para o reino de Judá, porque Deus fez uma promessa a Davi, que o reino de Davi seria eterno e que estabeleceria da descendência de Davi, que ia determinar para sempre o reino dele, e que todos os reinos dele, todos os reis seriam descendentes dele, ou seja, seria uma dinastia eterna de Davi. Aí o que aconteceu? Deus mandou o Isaías, o filho de Isaías, né? E Isaías levou o filho dele para passar uma mensagem para o rei Acais, que toda a nossa confiança tem que estar no Senhor. Aí o que aconteceu? Isaías recomendou ao rei Acais para que pedisse um sinal a Deus. Pede um sinal a Deus. Aí sabe o que Acais fez? Ele, por ser incrédulo, infelizmente ele todo debochado, cheio de sarcasmo, zoando. Isaías falou assim: eu não vou tentar o Senhor. Aí Deus se irou com o rei Acais, e Isaías, né,
resolveu fazer uma profecia para a casa de Judá, para a tribo do reino de Judá, falando o seguinte: ei, como está escrito aqui, por isso o Senhor mesmo vos dará a vocês um sinal. A virgem vai ficar grávida e dará à luz a um filho, e chamará ele Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Então isso significa o quê? Que uma virgem iria engravidar, né? E com isso, daria à luz a um filho, e esse filho tem uma natureza divina, por isso que chama Emanuel. Aí o que é que acontece? Há uma disputa muito grande com esse termo virgem, que tem alma, que no hebraico está escrito alma, né, na Bíblia hebraica. Aí o que acontece? A maioria dos dicionários atuais, inclusive traduzido por judeus, eles traduzem Isaías 7,14 como donzela, não só traduz como jovem. Tem um tradicional que traduz hebraico português, traduz o seguinte: jovem, moça, menina e donzela. O que é que significa donzela? Uma mulher virgem, né? E o que é que aconteceria? O que é que acontece? A maioria traduz como virgem e outros também chegam a traduzir como virgem. Agora, por que é que está escrito? Agora, só que a gente tem que entender o seguinte: como é que os judeus, em séculos antes de Cristo, interpretavam essa profecia? A Septuaginta é uma tradução feita pelos judeus, pelos 70 sábios ou pelos 70 judeus, né? E eles a Septuaginta foi traduzida no século III a.C., muito antes de Jesus vir ao mundo. Eles traduziram o termo alma como virgem. Não só a Septuaginta, como outra tradução do siríaco, do hebraico para o siríaco, que é a Pashita, traduzida no século I a.C., traduziu também o termo alma como virgem. E o aramaico, né? A Bíblia aramaica também traduziu como virgem, Isaías 7,14. Não só Isaías 7,14, como outras passagens da Bíblia. E ainda mais, veja, tem muitas passagens na Bíblia que essa alma também é traduzido como virgem, né? Como Provérbios 30:39, o termo alma aparece 7 vezes. E na maioria delas se traduz como donzela, moça, virgem. E eu vou dar aqui um exemplo aqui. Eu até aqui um aplicativo aqui da tradução do português para o hebraico, a Tanakh, né? Aí o que acontece? Temos aqui Provérbios capítulo 30, verso 19, que esse termo alma aparece. Só como é que essa Bíblia hebraica traduz como virgem? Então, o termo alma não só significa uma jovem, como virgem. Agora, por que aqui Isaías? Porque a palavra virgem em Isaías aparece 6 vezes. Nessas 5, ele não usa o termo alma, somente Betulá. Mas só que nessas 5 vezes, ele se refere a nações. Nessa Isaías 7,14, ele tem que se referir a uma pessoa. Então é por isso que ele usou alma como Betulá. Tá certo? Porque para não gerar uma dúvida dos seus leitores, para não confundir. E também é o termo mais certo, porque alma significa basicamente o quê? Uma jovem donzela em idade para se casar que ainda não teve filhos, ou uma jovem virgem. E Maria tem essa característica. Se ele usasse só o termo Betulá, ficaria meio confuso também, porque poderia ser uma virgem de qualquer maneira. Qualquer virgem. Tá certo? Então é isso mesmo, pessoal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal.